João apertou o cinto de segurança no avião lotado de Lisboa para Porto, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. No momento em que o homem ao lado dele se sentou, o mesmo homem dos últimos 5 voos, com aqueles olhos castanhos profundos e um sorriso que parecia conhecer todos os seus segredos, João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não era um estranho, era Miguel, o artista que havia virado sua vida de cabeça para baixo, e agora, ali estava ele novamente, forçando uma confrontação que João havia evitado por meses. Tudo começou 6 meses antes, em um voo rotineiro. João, advogado de 28 anos em um escritório prestigiado de Lisboa, viajava para visitar a família em Porto todo fim de semana. Sua vida era uma rotina impecável, ternos engomados, reuniões intermináveis e uma noiva arranjada pela mãe, Ana, uma mulher devota que via no casamento a salvação para o filho, distraído. Mas naquela primeira viagem, Miguel sentou-se ao seu lado. Ele era um pintor de 30 anos, livre e descompromissado, com tatuagens discretas nos braços e uma conversa que fluía como o rio Tejo. Você parece alguém que carrega o peso do mundo, disse Miguel, oferecendo um gole de seu café. João riu, algo raro, e por 2 horas eles falaram sobre arte, viagens e sonhos reprimidos. Ao desembarcar, trocaram números, mas João deletou o dele assim que chegou em casa, aterrorizado com o que aquela conversa havia despertado. No voo seguinte, Miguel apareceu novamente. Coincidência? Perguntou ele, erguendo uma sobrancelha. João negou, mas seu estômago revirava. Eles conversaram mais, e Miguel contou sobre sua vida aberta em Lisboa, sobre ser gay em uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos atrás de portas fechadas. João ouvia, fascinado e aterrorizado. Ele vinha de uma família católica conservadora, seu pai, Manuel, um empresário rígido, sempre dizia que homens de verdade constroem famílias tradicionais. Qualquer desvio seria uma traição. Mas Miguel o fazia questionar tudo. No terceiro voo, eles compartilharam histórias pessoais. João admitiu sua insatisfação com a noiva, Sofia, uma mulher gentil mas que não acendia nada nele. Miguel confessou uma infância marcada por rejeição, expulso de casa aos 18 por se assumir. A liberdade tem um preço, disse ele, mas a prisão interna é pior. João começou a ansiar por aqueles voos. No quarto, eles riram de anedotas bobas, e Miguel tocou seu braço acidentalmente, ou não. O toque enviou ondas de eletricidade através de João, algo que ele nunca sentira com Sofia. Ele começou a mentir para si mesmo, era só amizade. Mas em casa, as noites eram atormentadas por sonhos com Miguel, e a culpa o consumia. Sua mãe notava sua distração. Você está bem, filho? Sofia está preocupada, dizia ela durante os jantares familiares, onde tios e primos falavam de casamentos e netos. João assentia, mas dentro dele, uma tempestade crescia. Ele decidiu ignorar Miguel no próximo voo, mas lá estava ele, no quinto, com um olhar magoado. Por que você não responde minhas mensagens? Perguntou Miguel. João gaguejou uma desculpa sobre trabalho, mas a verdade era o medo, medo de admitir que se apaixonara por um homem, medo de destruir sua família. Agora, no 6º voo, Miguel não sorria. Isso não é coincidência, João. Eu comprei esses bilhetes de propósito. Precisamos falar. João sentiu o mundo encolher. O avião decolou, e com ele, a pressão aumentou. Miguel explicou, após o silêncio de João, ele investigara, descobrira sobre Sofia através de redes sociais. Você está vivendo uma mentira. Eu vi isso nos seus olhos desde o primeiro dia. João negou, mas as palavras de Miguel ecoavam suas dúvidas internas. Ele pensou em sua família, o pai que o elogiava por ser o filho perfeito, a mãe que planejava o casamento como se fosse sua própria redenção após uma vida de sacrifícios. Admitir sua atração por Miguel seria como jogar uma bomba no centro daquela estrutura frágil. Durante o voo, eles discutiram baixinho. Miguel argumentava pela autenticidade. Em Portugal, as coisas estão mudando. Há orgulho, há leis. Mas você precisa escolher. João retrucava com a realidade social, não é tão simples. Minha família me deserdaria. Meu trabalho. Advogados como eu não podem ser. Assim. A palavra gay pairava não dita, um tabu que João ainda não conseguia vocalizar. Miguel contou sobre sua própria jornada. Após ser expulso, ele vagara por ruas de Lisboa, dormindo em abrigos, até encontrar arte como salvação. Eu paguei o preço, mas ganhei minha alma. João invejava aquela coragem, mas o medo paralisava. Ao aterrissar em Porto, Miguel entregou um bilhete, pense nisso. Eu estarei em Lisboa na próxima semana. João amassou o papel, mas não o jogou fora. Em casa, a tensão explodiu. Sofia o confrontou sobre sua distância emocional. Você me ama, João? Ele hesitou,
E aquilo foi o suficiente. Ela chorou, acusando-o de infidelidade emocional. João negou, mas a culpa o corroía. Ele ligou para Miguel naquela noite, mas desligou antes de atender. Os dias seguintes foram um turbilhão, reuniões no escritório onde colegas faziam piadas homofóbicas casuais, reforçando o estigma, jantares familiares onde o pai falava de valores tradicionais, em um Portugal moderno mas ainda conservador em certas camadas. João se via preso entre dois mundos, o conforto da mentira e a promessa de liberdade. Finalmente, ele decidiu. Encontraria Miguel em Lisboa. Mas ao marcar o encontro, uma dúvida o assaltou. E se isso destruísse tudo? Ele pensou em sua mãe, doente há anos, que via no casamento sua maior alegria. Sacrificar isso por um amor proibido. A escolha pesava como chumbo. João desceu do trem a Lisboa, o sol da tarde batendo em seu rosto como um lembrete da vida que pulsava além de suas amarras. Ele havia mentido para a família, dizendo que era uma viagem de trabalho, mas o verdadeiro propósito era encontrar Miguel em um café no Bairro Alto. Ao vê-lo sentado à mesa, com uma tela de pintura ao lado, João sentiu uma mistura de excitação e pânico. Você veio, disse Miguel, levantando-se para um abraço que João evitou, olhando ao redor por medo de olhares conhecidos. Eles conversaram por horas. Miguel mostrou suas pinturas, retratos de homens em momentos de vulnerabilidade, inspirados em sua própria história. Isso é o que eu sou, João. Aberto ao mundo. João confessou sua confusão. Eu nunca pensei nisso antes de você. Mas agora. Não consigo parar. Era a primeira vez que admitia em voz alta. Miguel o encorajou. Não é uma escolha, é quem você é. Mas esconder vai te destruir. João pensou em sua infância em Porto, onde brincadeiras de meninos eram vigiadas, e qualquer suavidade era corrigida com "seja homem". A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava ecos de conservadorismo, especialmente em famílias como a sua. Naquela noite, eles caminharam pelas ruas empedradas, o ar cheio de fado e quando de bares. Miguel beijou João em um beco escuro, um beijo tímido mas elétrico. João recuou, aterrorizado. E se alguém vir? Miguel suspirou. É isso que você quer? Viver nas sombras. João voltou para o hotel sozinho, o conflito interno rasgando-o. Ele ligou para Sofia, pedindo espaço, mas ela pressentiu algo. A outra pessoa, não é? Ele negou, mas a mentira doía mais que nunca. Nos dias seguintes, João e Miguel se viram mais. Miguel o levou a um evento de arte LGBT em Lisboa, onde casais gays andavam de mãos dadas abertamente. João se sentiu exposto, mas também liberto. Ele viu pessoas como ele, vivendo sem medo. Mas ao voltar para Porto, a realidade bateu. Seu pai o chamou para uma conversa. Sua mãe está piorando. O casamento com Sofia vai animá-la. João assentiu, mas dentro dele, a rebelião crescia. Ele começou a trocar mensagens com Miguel diariamente, planejando escapadas. Porém, a pressão familiar aumentou. Ana, sua mãe, marcou datas para o casamento, ignorando os sinais de relutância de João. Você é nosso orgulho, filho. Não nos decepcione. João se sentia culpado, ela havia sacrificado tanto por ele, trabalhando 2 empregos para pagar sua faculdade. Traí-la seria imperdoável. Ele decidiu romper com Miguel. Em uma ligação, disse, isso não pode continuar. Eu tenho responsabilidades. Miguel ficou devastado, você está escolhendo o medo sobre o amor. João desligou, lágrimas nos olhos. Mas o destino interveio. No voo de volta para Lisboa, o 7º, mas agora intencional, Miguel não apareceu. Em vez disso, João recebeu uma mensagem. Eu respeitei sua escolha, mas pense no que está perdendo. João se arrependeu imediatamente. Em Lisboa, ele procurou Miguel em seu ateliê. Encontrou-o pintando furiosamente, olhos vermelhos. Porque você veio. João confessou, eu não consigo viver sem você. Eles se reconciliaram, mas com condições. João manteria segredo por enquanto. A relação se aprofundou. Eles passavam fins de semana escondidos, explorando Sintra e Cascais, onde o mar parecia lavar suas preocupações. Miguel ensinava João a pintar, liberando emoções reprimidas. Mas o segredo pesava. João mentia para Sofia, adiando o noivado. Ela suspeitava, contratando um detetive particular, uma decisão desesperada de uma mulher ferida. Quando as fotos chegaram, mostrando João e Miguel juntos, Sofia confrontou-o em Porto. Como você pôde? Com um homem. João negou no início, mas quebrou. Eu o amo. Sofia chorou, sentindo-se traída. Sua família vai te odiar.
Ela tinha razão. Sofia, em raiva, contou à mãe de João. Ana sofreu um colapso, hospitalizada. O pai, Manuel, explodiu: "Você é uma vergonha. Saia da minha casa." João foi expulso, perdendo o apoio financeiro. Ele se mudou para Lisboa, morando com Miguel temporariamente. Mas o preço era alto: isolamento familiar, olhares no trabalho. Colegas sussurravam, e uma promoção foi negada sutilmente. João questionava: valeu a pena? Miguel o apoiava, mas tensões surgiam. "Você ainda se arrepende?" perguntava ele. João negava, mas a dúvida persistia. Ele tentava reconciliação, escrevendo cartas para a mãe, mas sem resposta. A sociedade ao redor misturava aceitação e preconceito, amigos se afastavam, enquanto novos surgiam na comunidade LGBT. Em Lisboa, João reconstruía sua vida. Ele largou o emprego antigo, abrindo um pequeno escritório de advocacia focado em direitos LGBT, inspirado por Miguel. "Isso é sua verdade", dizia Miguel, orgulhoso. Mas as noites eram longas, com João sonhando com a família perdida. Ele visitava Porto secretamente, vendo a mãe de longe, magra e frágil. A culpa o consumia, havia ele priorizado sua felicidade sobre a saúde dela. Miguel, por sua vez, enfrentava seus demónios. Sua arte florescia com a relação, mas ele temia que João o abandonasse novamente. "Você já me deixou uma vez", lembrava ele durante discussões. João prometia lealdade, mas o stress crescia. Um dia, um antigo amigo de João, conservador, os viu juntos e espalhou rumores. O pai de João ligou, furioso: "Você destruiu sua mãe. Ela não come mais." João viajou para Porto, confrontando o pai na porta de casa. "Eu sou gay, pai. Aceita ou perca seu filho." Manuel bateu a porta, mas não antes de dizer: "Você escolheu isso." A rejeição doeu, mas despertou João. Ele começou terapia, explorando conflitos internos, a internalizada homofobia plantada pela sociedade portuguesa, onde igrejas ainda pregavam contra pecados modernos. Miguel o acompanhava, compartilhando suas próprias sessões passadas. Juntos, eles participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, mãos dadas sob bandeiras arco-íris. Pela primeira vez, João se sentiu parte de algo maior. Mas traições surgiam. Sofia, ainda magoada, processou João por quebra de promessa de casamento, um ato vingativo, raro mas possível. No tribunal, segredos foram expostos. João defendeu-se, mas o juiz, conservador, fez comentários sutis que feriram. Miguel testemunhou a favor, mas a mídia local cobriu o caso, expondo-os. "Artista e advogado em romance proibido", diziam as manchetes. Amigos de Miguel questionavam: ele vale o drama? Miguel defendia João, mas duvidava internamente. Uma noite, após uma briga, João recebeu uma ligação da mãe. "Venha para casa, filho." Ele foi, esperançoso. Ana, na cama do hospital, chorou: "Eu não entendo, mas te amo." Foi um momento de THCTNH. Ela admitiu seu medo da sociedade, das vizinhas fofoqueiras em Porto. "Mas ver você sofrer é pior." O pai, relutante, permitiu a visita, mas manteve distância. João voltou para Lisboa revigorado, mas o alto preço continuou. Miguel, sentindo-se secundário, começou a se distanciar. "Você está sempre pensando neles, não em nós." João negava, mas era verdade. Ele sacrificara tudo por amor, mas o equilíbrio era frágil. Em uma exposição de Miguel, um colecionador flertou com ele abertamente. João, ciumento, acusou-o de infidelidade. Miguel rebateu: "Você me fez esperar nas sombras. Agora duvida de mim." A crise culminou em uma discussão acalorada. Miguel admitiu ter considerado terminar: "Eu paguei meu preço há anos. Não quero pagar o seu também." João, desesperado, propôs casamento, um ato simbólico em Portugal, onde era legal. Miguel aceitou, mas com reservas. Planejaram uma cerimônia simples, convidando poucos amigos. Mas a família de João. Ele enviou convites, sabendo do risco. No dia, ninguém veio de Porto. João chorou nos braços de Miguel, questionando suas escolhas. "Eu troquei minha família por isso." Miguel consolou: "Você ganhou uma nova família." Mas a dor persistia. Pós-casamento, eles viajaram para o Algarve, buscando paz. Lá, João refletiu sobre Mauta Nocé: era certo priorizar o self sobre a família. A sociedade julgava, mas ele sentia crescimento. De volta, desafios continuaram. O escritório de João lutava financeiramente, clientes conservadores fugindo.
Miguel vendia mais pinturas, mas o stress afetava sua criatividade. Uma traição final veio. Um primo de João, fingindo reconciliação, gravou uma conversa e postou online, expondo detalhes íntimos. O backlash foi feroz, ameaças anônimas, vandalismo no ateliê de Miguel. O vandalismo abalou Miguel profundamente. Vidros quebrados, pinturas rasgadas, um ato de ódio que ecoava o preconceito latente em partes da sociedade portuguesa. Isso por causa de nós? Perguntou João, culpado. Miguel assentiu, sim, mas não vou me esconder. Eles denunciaram à polícia, mas o investigador, simpático mas cético, disse, casos assim são comuns, mas difíceis de provar. João, como advogado, lutou pelo caso, expondo-se mais. A exposição trouxe aliados, grupos LGBT ofereceram suporte, e a mídia progressista cobriu sua história como exemplo de resiliência. Mas o custo emocional era alto. Miguel sofreu depressão, questionando se o amor valia o sofrimento. Eu era feliz sozinho, confessou ele uma noite. João, ferido, rebateu, então vá. Mas nenhum dos dois queria isso. Eles buscaram terapia de casal, explorando danos, João's hesitação inicial, Miguel's inseguranças. Enquanto isso, a família de João se fragmentava. Ana melhorava, mas Manuela pressionava a cortar laços. Ela secretamente ligava para João, sussurrando encorajamentos. Seu pai é teimoso, mas ele chora à noite. João viajava para Porto, encontrando-a em cafés escondidos. Eu escolhi errado no início, admitia ele. Ana respondia, não, você escolheu ser verdadeiro. Essas reuniões eram atos de rebelião contra o patriarcado familiar. Uma reviravolta veio quando Manuel sofreu um infarto. No hospital, ele viu João ao lado da cama, trazido por Ana. Porque você veio? Grunhiu. João respondeu, porque sou seu filho. Manuel, enfraquecido, murmurou, eu errei. Não era aceitação plena, mas um creque na armadura. João chorou, vendo o preço que todos pagavam, saúde deteriorada, relações quebradas. Com Miguel, eles reconstruíam. Miguel organizou uma nova exposição, temática sobre amor e preconceito, inspirada em sua jornada. João ajudou, pintando pela primeira vez publicamente. A abertura foi um sucesso, com presença de ativistas. Mas um convidado surpresa, Sofia, agora casada com outro. Eu perdoo você, disse ela. Mas você me machucou. João pediu desculpas, reconhecendo sua covardia inicial. O sucesso trouxe oportunidades. Miguel recebeu uma oferta para expor em Madrid, mas significava separação temporária. Vá, encorajou João. Eu confio em nós. Miguel foi, mas as chamadas diárias revelavam tensões. Em Madrid, Miguel encontrou uma comunidade vibrante, questionando se Lisboa e João o limitavam. Ele conheceu um artista, Pablo, que flertava abertamente. Miguel resistiu, mas contou a João, testando lealdade. João, sozinho em Lisboa, enfrentava crises no trabalho. Um cliente homofóbico retirou o caso ao descobrir sua orientação. Eu não confio em gente como você. João lutou, mas perdeu renda. Ele considerou voltar para o antigo emprego, sacrificando princípios por estabilidade. Mas lembrou das palavras de Miguel, o preço da liberdade. Quando Miguel voltou, trouxe notícias, Pablo o beijara, mas ele recusara. Eu escolhi você. João, aliviado, mas magoado, questionou, por que contar? Miguel, para ser honesto, como você não foi no início. Era uma ferida aberta, levando a uma briga explosiva. Objetos voaram, palavras cortantes. Você me traiu emocionalmente, gritou João. Miguel rebateu, e você me traiu ao me esconder. Eles se separaram por dias. João voltou para Porto, buscando consolo na mãe. O amor dói, filho, disse ela. Manuel, agora mais suave pós-infarto, ouviu em silêncio. Talvez eu esteja errado, admitiu ele finalmente. Era um passo pequeno, mas significativo. João retornou a Lisboa, encontrando Miguel no aeroporto, e quando seus encontros iniciais. Não posso viver sem você, disse João. Eles se reconciliaram, mas com mudanças, terapia contínua, comunicação aberta. O preço, perda de inocência, mas ganho de maturidade. Com o tempo, João e Miguel solidificaram sua união. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso além de si mesmos. João's escritório cresceu, atraindo clientes da comunidade LGBT, tornando um defensor visível. Miguel's arte ganhou reconhecimento internacional, com exposições em Berlim e Paris. Mas as cicatrizes permaneciam, chamadas perdidas da família, olhares hostis em ruas conservadoras.
Uma confrontação final veio no aniversário de Ana. João a convidou para Lisboa, com Miguel. Manuel relutou, mas veio. No jantar, tensões explodiram. Manuel questionou: isso é natural? Miguel respondeu calmamente: o amor é natural. Ana mediou: deixem o passado. Manuel, tocado, estendeu a mão: eu tento entender. Não era perfeito, mas era progresso. João viu o preço pago por todos, anos de dor para um momento de aceitação. Anos depois, refletindo, João escrevia um livro sobre sua jornada, expondo conflitos sociais em Portugal, avanços legais versus preconceitos enraizados. Miguel ilustrava. Eles inspiravam outros, mas questionavam internamente: as escolhas foram certas? Traições, danos, valeram a felicidade? No fim, em um voo juntos para Porto, João olhou Miguel: tudo começou aqui. Miguel sorriu, e continua. Mas foi certo priorizar o amor individual sobre o dever familiar.